Ora, viva, cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a começar o Jornal de Noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, disse nas celebrações dos 30 anos do Acordo Geral de Paz que todos os moçambicanos devem beneficiar da paz efetiva. Bem, dizemos nós que o Presidente da República, Filipe Nyusi, disse nas celebrações dos 30 anos do Acordo Geral de Paz que todos os moçambicanos devem beneficiar da paz efetiva. Depois da proclamação da independência nacional em 1975, Moçambique entrou numa guerra civil travada pelo governo da Frelimo e Arenamo, onde, para que a mesma cessasse, foi necessária a assinatura de um acordo de paz, que foi consumado em Roma, tendo como figuras de cartaz João Chissano, Afonso Dhlakama e a comunidade Santo Egídio. Como forma de reconhecer esta data e aprimorar ainda mais as ações para a manutenção da paz, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procedeu esta terça-feira na Praça dos Heróis Moçambicanos com a deposição da coroa de flores, onde jazem os restos mortais daqueles que deram a vida pela libertação do país, onde diz que a única ilação que se pode tirar, envolvidos os 30 anos do Acordo Geral de Paz, é de que vale a pena lutar pela paz, sendo esta patrimônio de todos os moçambicanos. Foi um caminho longo de 30 anos de avanços e revés. A única ilação que podemos tirar envolvidos os 30 anos do Acordo Geral de Paz é a de que vale a pena lutarmos pela paz. E os moçambicanos são, quanto a este aspecto, resolutos. A pequena resenha histórica que aqui fizemos documenta a multiplicidade de esforços de diversas forças vivas na busca de paz e tem que ser contada sem pesadelos, porque ela é patrimônio dos moçambicanos. Devemos todos unir-nos em defesa da paz dos moçambicanos e a ela deve permanecer eterna. Não há homens da Renamo, nem há homens de governo, só há moçambicanos cobertos de uma bandeira multicolor. A nossa grande mensagem para este dia é que aprimoremos cada vez mais a convivência e o respeito pelas diferenças, referiu Filipe Nyusi. A nossa grande mensagem para este dia é que aprendamos a conviver e a respeitar as diferenças. Temos a registrar os assinaláveis progressos do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da Renamo. E, até o momento, já foram abrangidos por este processo pouco mais de 4.000 ex-guerrilheiros, de um total de 5.221 registrados. Aqui devemos confessar que o clima que se vive nas povoações, nas aldeias, nas localidades com os nossos irmãos da Renamo é satisfatório e gratificante. E continuemos assim a ver que todos nós somos um só corpo. Nyusi disse esperar que até ao final deste ano possa ser concluído o processo do DDR. Auguramos que até ao fim deste ano possamos concluir o processo do DDR, o que significará um marco na implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Que o evento contou com a presença de governantes, corpo diplomático acreditado em Moçambique, organizações políticas e a Renamo, como sempre, não marcou presença. O antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano diz que a reconciliação deve atingir as comunidades. Parabéns ao povo moçambicano que tudo fez e tudo faz para manter a paz que iniciamos há 30 anos, depois de uma guerra de 16 anos que tanta destruição fez. São as primeiras palavras de Joaquim Alberto Chissano, antigo estadista moçambicano e figura incontornável que assinou os Acordos Gerais de Paz, que marcou presença nesta celebração dos 30 anos. Segundo Chissano, os 30 anos são marcados pelo progresso em infraestruturas e desenvolvimento humano, sendo que o fenômeno do terrorismo é preocupante. O progresso que temos no país
desenvolvimento, não só em termos de infraestruturas, não só em termos de escolas e hospitais, mas o desenvolvimento do próprio homem, da própria mulher, a ver pela pujança da nossa juventude, a pujança das nossas mulheres. Portanto, é uma satisfação grande, pese embora que existam ainda distritos que é do nosso país que estão sendo assolados por um novo fenômeno, o fenômeno do terrorismo, e que chama-nos também a juntar as nossas forças para combater todos, sem distinção, militares e não militares, todos somos chamados a combater o terrorismo pela forma que nós pudermos, sobretudo a vigilância, porque as nossas forças estão a fazer um trabalho extraordinário, apoiados pela comunidade internacional, mas é um trabalho extraordinário e o povo, nós sabemos também, tem colaborado ao máximo. Tem sofrido porque tem que se deslocar de um lado para o outro, mas o progresso que nós estamos a sentir deste combate deixa-nos grandes esperanças para o futuro. A reconciliação nacional deve ser feita entre as pessoas dentro das comunidades, referiu o antigo dirigente. O Nacional tentei explicar da outra vez que, para mim, a reconciliação é que se deve fazer entre as pessoas, não é? As pessoas. A gente que espera de reconciliação numa reunião de um grupo com outro grupo, essa não é reconciliação. Porque se a Renamo tivesse saído da Frelimo, por exemplo, havíamos de dizer, olha, os dois grupos juntam-se para reconciliar-se e formar a Frelimo. Mas não é isso que se passa. É que toda a gente perdeu os seus parentes e são os próprios parentes que mataram os parentes. Então, a reconciliação é dessa família que se desuniu, um estando de um lado a matar a outros. E, então, é preciso reconciliação. Tivemos casos concretos, eu tenho um caso concreto de alguém que veio lá do mato, não é? E foi para visitar a mãe. E a mãe disse, olha lá, vai matar um porco aí, ali da pocilga. E quando o filho foi lá, disse que aqui não há pocilga nenhuma. Disse que, então, não foste tu quem destruiu? Porque tinha havido a destruição da casa e tal. E o filho regressa e encontra. É essa reconciliação que é preciso fazer entre esta mãe e este filho. Então, e isso foi feito até com a intervenção de padres. Então, é essa reconciliação que é preciso fazer em cada povoação. Porque era preciso que todos os que estiveram na guerra regressem e sejam inseridos dentro da sociedade, dentro das comunidades. É aí onde é preciso haver reconciliação. Importa referir que depois da Praça dos Heróis, as comemorações tiveram a sua continuação na Praça da Paz. Para basta ver o Jornal da Noite, HAC TV. As autoridades governamentais da província de Nampula querem que o 4 de outubro, que assinala o 30º aniversário do Acordo Geral de Paz, sirva de momento de reflexão para a edificação de Moçambique seguro e próspero. Esta posição foi defendida esta terça-feira pelo secretário de Estado da província. Segundo o secretário do Estado da província de Nampula, que falava depois de depositar coroa de flores na Praça dos Heróis, a manutenção da paz é a responsabilidade de todos os segmentos da sociedade. É preciso que os nossos esforços sejam de manutenção da tranquilidade e segurança em todo o pedaço territorial da nossa província e do nosso país em geral. Façamos esforço todos. O importante é que lutemos com tudo que temos para manter a nossa paz. Esta luta não significa apenas luta física, emprestando a nossa capacidade física, militar, mas também emprestando a nossa capacidade intelectual, emprestando cada um dentro das suas competências e capacidades para que possamos ter uma paz efetiva, duradoura e que nos possa facilitar a concentração nos processos de desenvolvimento do nosso país e da nossa província em particular. A paz é, para nós,
o condimento mais importante para a preservação de todos os projetos de desenvolvimento socioeconômico no nosso país, afirmou Gondola, adiantando que não podemos continuar a buscar justificativas para matar a esperança do povo moçambicano. Temos um longo percurso de manutenção da paz, um longo percurso de luta para que haja tranquilidade e estabilidade no nosso país. Este percurso, infelizmente, tem sido marcado por momentos de desestabilização, momentos que, infelizmente, algumas forças contrárias ao processo de construção do país que todos nós queremos têm feito com que haja retrocessos neste processo. Nós, como Estado moçambicano, nós, como moçambicanos, primamos pela paz, nós, como moçambicanos, desejamos a paz, nós acarinhamos a paz. Para Gondola, um dos maiores desafios da preservação da paz é transmitir aos jovens o significado e a importância do Acordo Geral da Paz, numa altura em que continuam ataques terroristas no norte de Moçambique. A nossa província vive este dia que celebramos, que expressamos, que prestamos o reconhecimento aos fazedores da paz. Vive este momento que marca-nos o momento em que, enquanto moçambicanos, nos encontramos, mas a nossa província vive este momento preocupada com aquilo que vai acompanhando como sinais de tentativas de desestabilização da mesma. Não deixaríamos de comentar a preocupação que temos em relação aos ataques dos terroristas na província de Cabo Delgado e, em particular, aquilo que foram fazendo nos distritos de Herati e Memba. Para além da população, a cerimônia contou com a participação de diversas individualidades da praça. José Manteigas reconhece os avanços na manutenção e preservação da paz em Moçambique. O porta-voz da Renamo disse ainda que não há clivagens na organização. Bom, o 4 de outubro significa um marco muito importante na história de Moçambique. Como sabem, é o 4 de outubro que permitiu a introdução da democracia multipartidária no país, que permitiu que, de forma contínua, escolhêssemos os nossos dirigentes através do sufrágio universal e também lançamos a semente sobre o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. Portanto, significou um marco indelével. O que agora resta aos moçambicanos é defender essa paz, é proteger essa paz, é manter a paz, reconciliando-se, porque ainda há zonas de fissura que colocam em causa essa paz. Portanto, temos que eliminar essas fissuras para que efetivamente estamos reconciliados e estejamos em paz. Há vozes que dizem que por parte da Renamo o processo não está correto como deve ser. Como é que estão as bases da Renamo neste momento? Não é verdade que não está correto como deve ser, porque o nosso compromisso está a permitir que mais de 60 ou 70% dos combatentes já foram desmobilizados. Portanto, está correto. A única coisa que nós estamos a ter problemas é o enquadramento dos combatentes das Forças de Defesa e Segurança. Mas essa é uma questão que tem sido abordada ao nível mais alto e, portanto, esperamos o bom senso do governo moçambicano para que todos os entendimentos que foram alcançados no dia 6 de agosto de 2019, de facto, serão cumpridos na letra e no espírito. E do lado de alguns militantes da Renamo que já ameaçam sair da organização porque esse direito salvaguardado em 2019 não está a se concluir. Isso é uma mera falácia, não está a acontecer como deve ser? Não há nenhum membro da Renamo que está a dizer que vai sair da Renamo. Se fala do Vitano, Vitano já não é membro da Renamo. Vitano é um cadastrado que devia a cumprir a sua pena por ser portador de armas e por liderar um grupo de assaltantes armados. O membro do MDM, Augusto Pilempe, diz que os 30 anos do Acordo Geral da Paz são marcados pela exclusão de alguns partidos políticos. O maior número dos moçambicanos são jovens. E os jovens atuais não têm o histórico dos antigos combatentes do nosso passado. E estamos a ver uma nova realidade.
Então temos que sentar e haver uma inclusão e se ouvir a todos os moçambicanos para pensarmos no amanhã, porque se não sentarmos, incluir todas as forças vivas da sociedade moçambicana para discutir o futuro, vamos continuar a viver uma paz aparente, porque até então temos uma paz aparente, não temos a paz efetiva, não temos uma paz inclusiva. Alguns, porque lutaram, porque estão nas posições de decisão, vivem melhor do que os outros. E nós não precisamos disso. Se nós queremos ter um futuro melhor, temos que sentar, definir as balizas e pensarmos com humildade a nossa realidade e avançarmos para os dias melhores. Na Pula, os líderes religiosos dizem não haver motivos para o surgimento de conflitos entre irmãos e injustiças sociais em Moçambique. Neste encontro de reflexão sobre a paz, Américo Sardinha fez questão de recordar aos mais velhos e esclarecer aos jovens as consequências da guerra que provocou a morte de mais de 1 milhão de pessoas e um número não especificado de feridos num período de 16 anos. Antes daquele dia da paz, Moçambique era um país gravemente ferido. As capitais provinciais estavam ligadas entre elas apenas por avião, enquanto o resto do território era teatro de um medo e de um sofrimento infinito. O católico diz que a paz deve crescer e desenvolver no país. Hoje estamos aqui reunidos e, ao celebrar o 30º aniversário, sentimos a responsabilidade da paz, a responsabilidade de não virar as costas aos nossos irmãos que em todo o mundo sofrem por causa da guerra, da violência causada pelo terrorismo. Aquela paz que chegou a Moçambique naquele 4 de outubro deve crescer e desenvolver, ser amada e protegida, sobretudo lutando contra a indiferença que cria barreiras e leva à discriminação de quem é diferente de si, particularmente os mais pobres e necessitados. Há muitos anos, em 1965, também no dia 4 de outubro, como hoje, o Papa Paulo VI, em Nova Iorque, no Palácio do Vidro da ONU, dirigindo-se às lideranças das nações, repetiu várias vezes: nunca mais a guerra. Nós também não nos cansamos de gritar e repetir: nunca mais a guerra. A comunidade de Santo Egídio foi uma das intervenientes durante 27 meses nas negociações para o alcance da paz no nosso país. Para haver troca de matéria, peça que exibimos dá conta que 30 anos depois do acordo geral entre o governo, a comunidade de Santo Egídio, uma organização católica fundada em 1968 no bairro de Trastevere, em Roma, na Itália, recorda com toda a amargura os efeitos negativos da guerra dos 16 anos em Moçambique. Agora sim, e na Pula, os líderes religiosos dizem não haver motivos para o surgimento de conflitos entre irmãos e injustiças sociais em Moçambique. A preocupação foi expressa durante o encontro de reflexão sobre a paz em Moçambique, que juntou na mesma sala muçulmanos, católicos e crentes de outras congregações religiosas. O arcebispo de Nampula, que participou desta reflexão, disse que existem muitas pessoas que ainda vivem abaixo da linha da pobreza em Moçambique. Por isso, estamos aqui, de mãos dadas, de diferentes confissões religiosas, para implorarmos do nosso Deus, único e verdadeiro, o dom da paz para Moçambique e para o mundo inteiro. Paz que não significa apenas a ausência da guerra, mas sim o desenvolvimento que permita os homens e mulheres viverem a plenitude da sua dignidade de filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Para o prelado da Igreja Católica, a paz não se circunscreve apenas em silêncio das armas. Nós rezamos porque acreditamos que só Deus nos pode dar a verdadeira paz. Não aquela paz que só se faz depois que o irmão matou o irmão. Este encontro serviu igualmente para a partilha de mensagens sobre a paz, convivência pacífica,
na base da escritura sagrada. Nos encontros, quando um muçulmano se cruza com outro, a primeira coisa é difundir a paz. Diz Assalamu alaikum. E acreditamos que esta foi a saudação de todos os profetas. E os muçulmanos, quando encerram as suas orações, também encerram com a palavra da paz. Dizem Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Para dizer que todas as religiões são pela paz. Sheikh Abdelmajid defende a necessidade da promoção do diálogo na família, nos centros de culto e em toda a sociedade. O diálogo deve ser constante. As nossas práticas devem se fazer sentir ou devem se refletir. As nossas orações devem se refletir no nosso dia a dia, promovendo mensagens de paz, praticando a paz. O encontro de um dia decorreu sob o lema As religiões na construção da paz. Ramo a nível da cidade e província de Nampula saiu à rua esta terça-feira para celebrar o 30º aniversário do Acordo Geral de Paz e Reconciliação assinado em 4 de outubro de 1992 em Roma, na Itália, pelo antigo falecido presidente do partido Afonso Dhlakama e então presidente de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano. O trânsito ficou momentaneamente interrompido nas avenidas Paulo Samuel Kenkomba e do Trabalho para dar lugar à caravana da Renamo, que em ambiente de festa celebrava a passagem de mais um dia de paz, uma paz que, entretanto, considera incompleta. No dia 4 de outubro de 2022, celebra-se num momento particularmente crítico para todos os moçambicanos por causa da presença de terroristas em Cabo Delgado e Nampula, que no dia após dia dizimam vidas humanas, os ciclones que deixaram muitas famílias sem habitação, alimentação e vestuário. Para Renamo, há individualidades que tudo fizeram para a materialização do projeto de paz em Moçambique. A paz que hoje se vive em Moçambique não é obra de Nhosse e muito menos da Frelimo. É sim obra inquestionável do partido Renamo e do saudoso presidente Afonso Dhlakama. A delegada provincial do partido que dirigiu a cerimônia condena legal desatropelos sistemáticos de alguns princípios constantes dos acordos em Moçambique. No dia 5 de setembro de 2014, a assinatura do acordo de cessação de hostilidades militares em Maputo. No dia 1 de agosto de 2019, a assinatura do acordo de cessação de hostilidades militares na Serra de Corongosa. E no dia 6 de agosto de 2019, a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional em Moçambique. Contudo, temos notado a reincidência da violação dos acordos que temos estado a assinar com o governo da Frelimo, começando com o Acordo Geral de Paz de 1992 em Roma, que teve problemas da sua implementação e no cumprimento, o que fez com que, 20 anos depois, em 2012, se desaguasse num outro conflito político-militar, que viria parcialmente a ser interrompido em 2014 com a assinatura do Acordo de Cessação de Hostilidades Militares. O Acordo Geral de Paz e Reconciliação foi assinado em 4 de outubro de 1992 em Roma, na Itália. Há 3 datas de uma visita de surpresa efetuada na manhã desta terça-feira no Hospital Central de Nampula, o secretário de Estado, Matt Gumbola, foi confrontado por enormes filas de pacientes e ausência dos profissionais de saúde nos seus postos de trabalho. Trata-se da maior unidade sanitária da Zona Norte, incluindo a vizinha província de Zambésia. Perto dos holofotes e da habitual escolta protocolar, os funcionários do Hospital Central de Nampula foram surpreendidos pela visita de surpresa do secretário do Estado da província de Nampula. Gondola chegou e encontrou esta moldura humana, enquanto aguardava pelo atendimento. Onde é que está a pessoa?
Não percebi? Qual dos médicos? Acho que é melhor falarmos aqui. Não sei. Quem são os médicos que estão? Não percebi? E onde é que está essa pessoa? Eu quero. Hã? Chama a pessoa. Melhor chamar a pessoa. Vou falando aqui com ele. A visita que teve como ponto de entrada o Banco de Socorros, por onde dialogou com os pacientes e acompanhantes. A que horas é que chegou? Eu cheguei aqui 8 horas, mas eu já foi atendido. Já foi atendido? Análise, estou a esperar. Onde é que está a demorar? Análise. Ali nas análises. Amigo, assim, chamaram para vir reforçar, não é? Ele não está, ele trabalha no laboratório, não está em serviço, mas veio porque acho que teve informação que há muita pressão e está a tentar ver se consegue ajudar. Vamos ver. A reclamação está a ser em relação ao laboratório. Nós estamos a ter muitos casos de pedidos de HTZ e as lâminas para o HTZ elas levam algum tempo, porque têm que ser feitas, depois secadas, e depois coradas, depois disto mais 15 minutos a fazer a leitura, porque tem que fazer pelo menos 200 campos se for negativo. Mas também estamos com um pequeno problema com o laboratório. O laboratório está a funcionar, mas porque há uma grande pressão, sobretudo testes de malária, alguns testes mais longos, está a fazer com que haja esta enchente. Então queria pedir que não se aborrecessem, tivessem um pouco mais de paciência e apoiassem a equipa a estar estável para poder fazer. No fim da breve visita, falou em comunicação social. Bom, nós temos feito este acompanhamento de forma regular. Nem sempre temos a oportunidade de ter os colegas da comunicação social conosco, mas fazemos com alguma regularidade. Alguns que têm acompanhado o meu trabalho sabem que nos finais de semana, quando tenho algum espaço, sempre passo daqui, sobretudo do Hospital Central, para vir ver como é que está, ter a realidade, o pulsar real do atendimento que temos à população e continuar a motivar a equipa, para puxar a equipa para responder à demanda. Assinalamos aqui de ter uma conversa com o diretor-geral do hospital em relação à forma como os colegas que devem estar aqui atentos a receber os doentes e, em função da gravidade, dar assistência rápida. Acho que acompanhamos todos que estavam aqui 2 doentes numa situação em que não se notou a presença de imediato. É verdade que há esta grande pressão, são os mesmos técnicos que estão a responder de um lado, mas quando é assim temos que encontrar uma outra forma de gestão. Provavelmente teremos que, nos dias como estes, ou reforçar o pessoal, ou temos que encontrar solução. No final é que as pessoas não podem passar mal. Chegamos, a médica não estava ausente, a médica estava em trabalho na sala de observação. Foi a informação que depois recebi. Estava assim fora do espaço onde habitualmente deveria estar. Mas nós sabemos que os médicos vão se movimentando em função da necessidade. E como podemos testemunhar, ela estava a trabalhar em sala de observação, a fazer o acompanhamento. Portanto, esta é uma atitude que vale a pena saudar. E os nossos médicos têm sempre nos surpreendido pela positiva. Isto é muito bom. Dentro de contexto bastante difícil, recursos escassos, têm estado sempre na linha de frente a trabalhar. Muito obrigado. O Partido Liberal para Desenvolvimento Sustentável, PLDS, está muito preocupado com a falta de informações por parte dos órgãos da Justiça sobre o assassinato do então presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula. 5 anos depois, ou seja, desde 4 de outubro de 2017, não há qualquer esclarecimento sobre a morte daquele que, depois de se livrar do MDM, decidiu fundar este movimento político. A obrigação é mesmo deles vir a esclarecer essa situação, porque nos importa nós como moçambicanos, e também dizer que no futuro que os prevaricador da situação que levou a cabo a vida do presidente não venha também a se comportar, porque esse é um país soberano com princípios democráticos. Falar diferente também não devem ser problemas, nem devem incomodar a ninguém. Esta terça-feira,
O PLDS decidiu celebrar a data através de várias atividades na sua sede política, cita no bairro de Namtekaliwa, a menos de 20 metros do local do crime. Graças pela audiência dispensada, o jornal fica por aqui. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fique bem. Vamos.